Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês que estão aqui hoje, tá? Então, o fato de você ter parado a sua rotina hoje, sabe, para aprender sobre esse tema já mostra uma coisa, mostra que você está entre a minoria dos operadores de direito hoje, tá? Minoria mesmo. Tem muita gente que usa? Tem. Tem gente que usa da forma correta? Minoria. Só de você se interessar em estar aqui, isso já é uma coisa assim de colocar você num outro patamar, tá? Então você está entre a minoria do direito que quer se adaptar às mudanças de verdade e não ficar para trás, tá? Vocês vão ser os advogados, os operadores do direito que vão fazer diferença em um escritório e não aquele que vai ser substituído pela inteligência artificial, como muita gente tem medo por aí. Ah, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Não vocês, que são os usuários, os que têm controle sobre o resultado. Aqueles que simplesmente praticam, né, realizam tarefas, atos que são substituíveis por IA, beleza, esses aí vão sim. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que você vai ver hoje aqui nesse webinário não é sobre tecnologia, então podem ficar tranquilos, quem não tem muito jeito com a coisa, tá? Fica tranquilo, isso aqui vai ser um bate-papo justamente com pessoas que precisam utilizar inteligência artificial, mesmo sendo leigo em tecnologia, mesmo sendo uma pessoa que só tem interesse em saber funcionar melhor no escritório, mas não está ali totalmente preparado para conhecer tantas nuances por trás do tecnológico, tá? Essa nossa conversa hoje aqui é muito mais sobre tempo, sobre clareza, sobre resultado, tá? Nós temos aqui ainda poucas 4 pessoas presentes, nós temos 20 e tantos inscritos. Algumas pessoas vieram me perguntar se vai ficar gravado, já estou adiantando aqui que não sei se vou transmitir, então, à medida que o povo vai chegando aí depois, vão pegando também o webinário no caminhar. Mas eu queria que vocês que estão aqui presentes, Roberta, Tamires, Monique, Lila, me mandasse, tá, aqui na mensagem o seguinte: você se assusta com o uso de inteligência artificial? Ou para vocês é uma coisa já familiar, é tranquilo, tá? Me diz aí para poder nivelar e saber em que pé a gente está aqui, beleza? Muito bem. É para falar? Não, pode escrever no chat, Roberta. É melhor escrever no chat, porque aí depois eu vou pegando as respostas e a gente vai fazendo análise, tá? Obrigado aí pela sua intervenção. Mas escreve no chat aqui que a gente vai tendo uma dinâmica melhor, beleza? Hoje, então, a nossa conversa é sobre tempo, sobre clareza, sobre resultado. É sobre usar inteligência artificial de forma prática, segura, que isso é muito importante, principalmente considerando a LGPD, considerando a questão ética, estratégica para ganhar, eu falo 10 horas, porque é o que eu posso garantir, 10 horas por semana no seu escritório, sem perder qualidade técnica. Pelo contrário, aumentando a sua eficiência, aumentando a acurácia, aumentando a efetividade do seu resultado. Então vamos lá, deixa eu só situar aqui, acho que a maioria que está aqui me conhece, mas de toda forma situar por que esse tema começa a ser um tema trabalhado, tá, por mim recentemente. Eu sou Eduardo Arcos, eu sou delegado de polícia, professor de direito penal e mentor de mais de 200 operadores do direito já, na minha vida, na minha atividade de docência e de mentoria. E a minha missão, ela é uma só, tá? Hoje, aqui, a minha missão é libertar profissionais jurídicos de tarefas mecânicas para que possam pensar, criar e lucrar com o que realmente importa dentro do escritório de vocês. E eu falo aqui escritório, porque a maioria que está aqui, inclusive, são advogados, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, eu fiz no meu gabinete enquanto delegado de polícia, tá? No meu gabinete enquanto delegado de polícia, e vocês conseguem implementar, inclusive, se continuar com essa quantidade que está aqui, todos vocês vão ser agraciados. É por isso que eu peço que fique aí até o final, porque eu vou, ao final, liberar aqui para vocês um link, tá? Com um formulário para vocês preencherem, e eu vou disponibilizar cinco consultorias para a gente ter um encontro individual, online, e eu vou analisar diretamente a sua necessidade, o seu problema e como você pode implementar inteligência artificial para resolver os seus problemas próprios do seu escritório. Tá? Onde que é o seu gargalo? É lá que a gente vai trabalhar. Tá? Então, ao final, eu vou liberar aí o formulário, vocês preenchem e depois eu vou fazer um contato com os 5 primeiros. Então, beleza, galera, vamos lá. Que fique claro para vocês, produtividade hoje não é luxo, é sobrevivência. E produtividade que custa a nossa saúde, e eu passei por algo recentemente sobre isso, não é uma produtividade que vale a pena. Então, se você é advogado, delegado, defensor público, promotor de justiça, juiz, assessor de promotor, provavelmente sente isso. Isso o quê? A sensação de estar sempre correndo, revisando petições, respondendo clientes, preparando e-mails, analisando documentos, que para mim é o principal gargalo, mas nunca sentindo que o trabalho realmente anda de uma forma confortável, principalmente naquilo que você sabe que é repetitivo e poderia estar agilizando. A gente consegue ver, muitas vezes, né, o que todo mundo faz, obviamente, tem vários modelos,
e aí já tem os estagiários lá no escritório, e o estagiário ele consegue tocar fazendo os modelos que já estão lá. Você confia 100% no seu estagiário? Sinceramente, eu confio mais na inteligência artificial do que no estagiário. Sem desmerecer o estagiário. Mas a inteligência artificial é algo matemático, é algo lógico. Se ela estiver bem preparada, a chance de erro é mínima. Mínima, tá? Monique, não me assusta, uso com ferramenta auxiliar. Ótimo. Lila, não me assusta com inteligência artificial. Inclusive já faço uso, mas gostaria de aperfeiçoar. Perfeito. Não tem nada de tranquilo na IA. Tamires, isso. É mais ou menos isso. Uso bastante, meu trabalho se torna mais sério. Não me assusta. Quero conhecer mais IA e a forma de perguntar. Ninguém substitui mérito e conhecimento técnico. A IA depende de direcionamento. É exatamente isso. Isso que vocês precisam compreender. Para usar a IA de uma forma correta, você precisa conhecer o que você está produzindo. Essa é a dificuldade das pessoas entenderem. Tá? Então, às vezes, você fala assim, você fez com IA, desmerecendo o seu trabalho, você usou inteligência artificial para fazer. Se eu fiz com qualidade, é porque eu conheço o que eu estou fazendo. Porque se você não conhece o que você está fazendo, você está jogando roleta russa. Você não sabe o que vai vir. Então, você precisa ter direcionamento. Só que aqui a gente vai ver que dá para trazer muito resultado. Tá? Beleza? Muito bem. Quando eu estava à frente da divisão de inteligência da Polícia Civil, eu fui chefe da divisão de inteligência da Polícia Civil do Espírito Santo durante 2 anos, uma coisa que me chamava muita atenção, e a inteligência artificial estava, isso tem 3 anos já, a inteligência artificial já estava aí, mas não estava como está hoje. ChatGPT predominava ainda, era meio que só ele, e mesmo assim ainda não tinha a qualidade que hoje você tem na inteligência artificial. Tá? Você tinha que ter ferramentas caríssimas, ferramentas específicas, que rodando inteligência artificial conseguiam trazer algum resultado para a gente. Então, quando eu estava lá na frente da divisão de inteligência, nós trabalhávamos com dados, informações que chegavam, muitos dados, documentos, mas nós tínhamos pouco tempo, porque a gente precisa dar resposta muito rápida, tá? A inteligência trabalha com a necessidade de entregar um resultado muito rápido, porque ele tem que ser ainda eficaz, tá? E pouca gente de qualidade para fazer análise dos dados. Então a gente precisava distribuir entre algumas poucas pessoas e aquilo me deixava angustiado. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha dado, muito dado, disponível ali para mim. E o nosso maior desespero é justamente esse, não ter acesso à informação. No meu caso eu tinha acesso à informação, mas eu não conseguia analisar tudo. Então não tinha como trazer resultados. E foi ali que eu percebi o seguinte, o problema não é falta de informação, o problema é falta de método. E método precisa ser aperfeiçoado. A gente foi procurando ferramentas, né? A gente está falando aqui de Estado, então a nível de Estado, né, diferente do escritório, você pode buscar ferramentas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, coisas que você não vai fazer no seu escritório. Então fiquem tranquilos, eu só vou trazer para vocês aqui coisas que sejam acessíveis e que dependa exclusivamente de você virar uma chave para começar a trabalhar melhor. Tá? Roberta me fez um questionamento outro dia, quando eu estava divulgando o webinário, e ela perguntou, eu consigo fazer análise de contratos, por exemplo, avaliando alteração legislativa? Por exemplo, eu tenho um contrato que foi feito sob a égide de uma determinada lei e houve alteração legislativa e agora eu preciso revisar esse contrato. E dá para fazer isso de uma forma segura, confiando? Totalmente. Inclusive, Roberta, a gente vai fazer isso com o nosso encontro individual. Segura a mão aí que a gente já conversa daqui a pouquinho. Beleza, Roberta? A partir dali, daquela minha percepção, eu desenvolvi rotinas inteligentes e fluxos automatizados dentro da divisão de inteligência que multiplicaram a nossa capacidade operacional sem precisar aumentar a equipe. Vocês devem ter tomado conhecimento, porque isso tomou uma proporção em nível nacional, que são as operações de recuperação de telefones celulares em massa. Né? Essas operações de recuperação de aparelho celular roubado e furtado em massa, elas começaram no Piauí, e o segundo estado que aplicou essa operação de uma forma, com uma rotina automatizada, foi o estado do Espírito Santo, quando eu estava à frente da divisão de inteligência. Nós fomos ao Piauí, conhecemos o trabalho deles, que é fantástico, mas nós não tínhamos a ferramenta que eles tinham, porque a gente descobriu que eles tinham desenvolvido uma ferramenta fantástica, e a gente não tinha como acessar aquela ferramenta naquele momento. E a gente queria implementar o mesmo resultado. E aí veio uma ordem do secretário de segurança, falou, vocês precisam implementar isso, e aí, como é que vocês vão fazer? Eu falei, cara, deixa comigo que eu vou pesquisar, a gente vai resolver. A gente conseguiu, a gente implementou, e a gente foi o segundo estado do Brasil a iniciar essa operação, e recuperamos em 2 meses mais de 600 celulares, uma coisa assim absurda. Tá? Então, o Ministério da Justiça tomou conhecimento de que isso começou a repercutir, e aí todos os estados foram instados a iniciar operações semelhantes, para vocês verem como isso repercute. Eu devia ter, sem brincadeira, na minha sala, trabalhando comigo sobre isso, 5 pessoas. 5 pessoas. E foram essas 5 pessoas, no máximo, teve no Brasil inteiro. Depois que a gente fez, o Ministério da Justiça chamou para ele a responsabilidade e fez uma reunião com todas as inteligências de todas as polícias e meio que montou o formato e cada estado fez. E a gente foi feito, inclusive, nos mesmos dias. Assim, vamos começar agora, para dar um impacto nacional. Foi bem bacana isso. Bem bacana, e a gente fez isso utilizando muita inteligência artificial. Tá?
O mesmo raciocínio pode e deve ser aplicado na prática jurídica de quem está lá no escritório, de quem está num gabinete sendo assessor do juiz, sendo assessor do promotor, sendo advogado no seu dia a dia, tá? Tem muita gente por aí dizendo que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Isso, já falei para vocês, isso é um mito. A inteligência artificial não substitui você. Ela multiplica o profissional de qualidade. Foi o que a Roberta falou mais cedo aí. Então, você consegue replicar o que você tem por mais profissionais dentro do seu espaço. Então, eu sou sozinho, eu não consigo dar conta. Eu preciso de muita gente igual a mim. Eu não tenho como fazer isso. Eu vou perder tempo. Eu não sei vocês, tá? Me digam aqui no chat. Quem aí tem estagiário, quem tem assessor, quem tem advogado júnior trabalhando. Eu não tenho muita paciência para treinar gente em equipe quando a pessoa demora muito a me acompanhar ou eu vejo que não vai andar. Não porque a pessoa não tem capacidade, mas porque a pessoa normalmente não quer ou não está disposta a enfrentar aquilo que realmente você está querendo tirar dela. A inteligência artificial não tem isso. Porém, preciso revisar todas as petições feitas por ele. E não sei se você já passou por isso, Tamires, mas eu já passei muitas vezes. Você treina a pessoa, você explica para a pessoa faz de outra forma. Aí você explica para a pessoa faz de outra forma. Aí você fala, não, é isso que eu quero que você faça. A pessoa faz de outra forma. Até começar a sair do seu jeito, você perdeu muito tempo seu. Perdeu energia sua. Se desgastou. E isso é justamente o que a gente quer evitar aqui. Tá? Então, o que vai desaparecer não é o advogado improdutivo, é o que faz tudo manualmente. Esse aí não vai dar conta de pegar o volume que a pessoa que trabalha com isso vai conseguir pegar, tá? A tecnologia não é uma ameaça, ela é uma ferramenta. A diferença está em como você usa essa ferramenta, tá? Roberta, você levantou a mão, você quer fazer alguma intervenção por áudio? Pode abrir o microfone aí. Não, eu que errei aqui, era para eu dar o okzinho, assim, tá. o joinha. Beleza. Muito difícil encontrar alguém interessado e comprometido. Tem um advogado júnior que faz as diligências básicas. Dá raiva, né? Às vezes você pensa assim, cara, eu tô pagando tanto pra pessoa, X pra pessoa, o que essa pessoa tá fazendo não precisaria, sei lá, ser um advogado, porque o conhecimento que de repente ele tem eu posso substituir por máquina. E pior de tudo é que isso é real. Então, assim, vai substituir algumas pessoas? Vai. Essas pessoas vão ser substituídas. E é isso que a gente quer mesmo, tá? Então, prestem atenção. A primeira coisa que você precisa, agora a gente vai entrar um pouco mais na prática. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, não vou usar slides aqui hoje, porque vai ser um trabalho muito mais prático, tá? Eu vou transmitir para vocês o meu ChatGPT, o meu Gemini, o meu Notebook LM. Eu vou abrir aqui com vocês na prática para a gente ver como isso funciona. Então, fiquem aí tranquilos. Quem está sentindo falta de slide, relaxa, tá? Eu acho um saco ficar passando slide quando é alguma coisa assim prática, né? Então, você fica ali, slide para mim só serve para ter os tópicos. Fora isso, vamos embora. Então, vamos lá. Eu quero agora um pouco da participação de vocês real, tá? Pode ser não, é até melhor que seja escrito, tá? Quais são as tarefas que vocês mais recorrem à inteligência artificial no escritório de vocês? É redigir petições, organizar documentos, analisar dados. É isso que eu quero que vocês me digam, tá? Sem medo de ser feliz, gente. Tamires, Marques, Monique, Lila, Roberta, galera, pode botar aí e vamos ver aqui justamente o que a gente vai puxar do nosso trabalho aqui a partir do que vocês estão trazendo. Roberta Castro, auditoria. E isso é muito interessante. Inclusive, eu fiz uma recentemente, trabalhando com inteligência artificial, redigir petições e formular planilhas de controle. Muito bom. Redigir petições. Aí eu te pergunto, Tamires, quando você redige petições, você municia a inteligência artificial com todos os documentos, por exemplo, do processo, você dá a informação para ele, você meio que pede para ele montar para você só o modelão, para você depois conseguir ir lá e ir preenchendo. Eu uso muito para redigir petições, mas acabo perdendo um tempo considerado revisando e alterando pontos. Esse é o problema. E é esse o problema aí que a gente vai tentar tirar aqui hoje. A gente vai resolver aqui hoje. Tudo depende de como vocês prepararam. E Monique, você também está dentro aqui das 5. Agora nós temos exatamente 5. Então, vocês 5 aqui com certeza vão estar entre as que eu vou oferecer uma consultoria individual para a gente poder achar esse gargalo. Tá? Beleza. A questão toda, então, é a seguinte. Por que eu perguntei isso para vocês? A primeira coisa, quando você vai trabalhar com inteligência artificial, que você precisa definir é como a inteligência artificial vai poder te ajudar. Tá? Você precisa identificar quais são as tarefas que valem a pena terceirizar para a inteligência artificial. Foi o que algumas falaram aí. Algumas coisas eu passo e perco mais tempo depois. Perde mais tempo depois, talvez porque não tenha dado o comando correto. Tá? Então, muito cuidado com isso. De repente, vocês vão descobrir hoje que vocês podem terceirizar muito mais do que vocês terceirizam hoje. Depois, vocês precisam entender, e aqui é a grande virada de chave que vocês precisam ter, que é a seguinte. Depois de vocês entenderem quais são as tarefas que vocês vão passar para a inteligência artificial, vocês precisam entender
como a inteligência artificial gostaria de receber o comando, e não como você quer dar o comando para ela. Para que o resultado fique o mais próximo possível do esperado por você, você precisa consultar a IA sobre como ela gosta de receber o comando, e não como você vai dar o comando para ela, porque você acha que é legal, ou porque você viu alguns prompts prontos no Instagram. Alguém aqui já salvou prompt do Instagram? Tem, né, alguns perfis no Instagram que botam assim: salve esse prompt e nunca mais você vai precisar fazer sei lá o quê. Aí você decora lá o prompt ou dá um print nele, depois fica usando aquele prompt o tempo todo. E aí é um perigo, porque você fica muito amarrado. Um outro ponto também aqui que foi trazido nas nossas mensagens foi sobre pedir para ela sugerir melhoria. Isso é um ponto muito perigoso quando você faz de uma forma muito aberta, e fica aqui minha anotação para vocês. Não sei se vocês já perceberam isso, percebam, tá? Daqui para frente, quando vocês forem usar, fiquem mais atentos a isso. A inteligência artificial, ela vive massageando o nosso ego. Quase sempre ela fala assim: nossa, ficou maravilhoso, muito boa a sua percepção, adorei isso que você fez. Aí ele vai lá e aponta alguma coisinha, né, para você. Ah, no entanto, eu faria um ajuste nisso e naquilo. Tem uma que, por exemplo, eu comecei a perceber. O Gemini, ele é mais ousado que o OpenAI, o ChatGPT. O Gemini, ele dá uns foras em você. Fala: você tá viajando. Já percebi, já aconteceu isso comigo. O ChatGPT quase nunca. Ele quase sempre concorda com tudo que você fez, acha lindo, maravilhoso, faria alguns ajustes, não sei o quê. Mas, por quê? Porque você precisa direcionar a melhoria. Não pode ser genérica, porque senão a resposta vai ser genérica, tá? Então, pensa comigo aqui. Se eu te pedisse para executar uma tarefa e desse uma ordem confusa para você, você entregaria exatamente o que eu queria? Por exemplo, vocês estão falando aqui de advogado júnior e de estagiário. Você tem certeza que os seus comandos são precisos? Ou, de repente, não porque você não tem a capacidade de ser preciso, porque às vezes acontece de ficar dúbio, né? Então, o estagiário às vezes faz uma coisa que achou que era aquilo, que era para ser feito, quando na verdade era outra. Mesma coisa a inteligência artificial. Das 5 pessoas que estão aqui, pelo menos 3 fariam algo completamente diferente uma da outra. Se eu pedisse para as 5 fazerem alguma coisa, tá? Agora, se eu te perguntasse antes, para vocês, como você faria, o que precisaria e qual seria a melhor forma de executar, eu teria uma base para dar uma ordem muito mais assertiva para vocês. Se eu falasse assim: Lila, caso eu queira que você faça uma petição para mim, como que você acha que eu deveria pedir para você? Ah, Eduardo, você tem que pedir para eu fazer uma petição sobre juros aplicados em contratos bancários de tal, e dizer quem são as pessoas. Ah, obrigado, Lila. Eu não posso simplesmente chegar e falar: Lila, faz uma petição, né? Não, senão eu não vou saber. Percebeu? Eu perguntei para você o que você quer ouvir de mim quando eu for mandar o comando para você. Então, é exatamente isso que você vai fazer com a inteligência artificial. E fiquem atentos aqui, porque eu vou começar a dar uma caixinha de ferramentas para vocês agora. Se eu te perguntasse, então, esses detalhes, vocês conseguiriam me trazer questionamentos que me permitiriam dar um comando muito mais assertivo. Com a inteligência artificial, é a mesma coisa. Antes de pedir para ela fazer algo, pergunte para ela o que ela precisa para entregar bem o resultado. Tá? Monte um prompt básico. Prompt, todo mundo aqui sabe o que é prompt, né? Só para a gente nivelar. É o comando que você dá na inteligência artificial. E peça para a própria inteligência artificial melhorar o comando para você. Esse é o principal pulo do gato e é o que transforma uma tarefa rasa em uma tarefa rica, detalhada e eficiente. Vamos lá? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Para a gente fazer esse teste, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu ChatGPT. E eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Que eu quero que vocês, daqui para frente, dominem e anotem aí, tá? Para vocês pesquisarem. Eu estou usando o ChatGPT pago, tá? É a versão Plus aqui. Vocês estão vendo que está o ChatGPT 5 aqui. Mas, tudo bem, quem não usa o ChatGPT pago. Vocês vão ter acesso do mesmo jeito aos GPTs. Me diz aí, agora eu preciso saber. Quem aqui domina os GPTs? Ou você vem aqui sempre em novo chat e começa do zero uma conversa com ele? Vocês estão acostumados a usar os GPTs dentro do ChatGPT lá no OpenAI? GPTs são aqueles comandos preparados específicos para alguma coisa. Olha quantos eu tenho montado aqui do lado. Quem aqui já está acostumado a usar os GPTs? Ou mais, quem aqui já preparou um GPT próprio seu? Alguém aqui já preparou um GPT próprio? Vocês vão ter um GPT de vocês, tá? A Roberta levantou a mão, ela já fez, ela usa. A gente vai preparar aí GPTs, tá? Quando eu fizer essa análise individual para vocês, porque é justamente isso que a gente vai melhorar a nossa entrega. Vão ser lá nos GPTs e eu vou mostrar para vocês agora exatamente aonde. Sinto dificuldade na versão gratuita. Porque você tem que saber, Lila, qual é o bom, tá? Porque tem muito. Esse é o perigo. Por exemplo, você vem aqui em explorar,
GPTs, e tem uma porrada. Você sabe se ele é bom, se ele não é bom, qual que é melhor. E aí esse é o problema. Ele foi feito para você? Não foi feito para você? Não, nenhum foi feito para a sua demanda. É por isso que vocês vão ver uma coisa aqui, ó. Quando eu venho aqui em meus GPTs, e isso só é possível na versão paga. Preparar o seu GPT só é possível na versão paga. Mas alguém pode preparar para você. E é isso que eu vou oferecer para vocês ao final. Tá? Criar o GPT do seu escritório, criar GPTs prontos para vocês. Eu já falei para vocês que, além de delegado de polícia, eu sou professor. Né? Eu dou aula em faculdade, eu dou aula em curso preparatório, eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria, eu preparo materiais, eu faço revisão de materiais preparados por outros professores. Muita gente me pergunta, caraca, eu não consigo entender como você dá conta disso tudo. Porque como é que você é delegado, você é professor, você é mentor, você prepara material, como é que você faz tudo isso? Porque eu tenho os meus estagiários aqui, ó. E é real isso. Se não fossem eles, eu não daria conta de tudo. Óbvio que não. Então, perceba uma coisa, assistente WhatsApp. Eu criei um assistente de chat GPT, assistente de WhatsApp no chat GPT, vinculei ele a um programa que eu uso de atendimento para os mentorados, para os interessados, e quando alguém manda uma mensagem, não sei se alguém já falou comigo aqui nesse telefone específico, acho que não, mas a resposta pode não ter sido dada por mim, pode não ter sido dada pela minha assistente, pode ter sido dada pelo chat GPT, porque ele está muito bem já municiado com informações. Quando a sua pergunta cai no chat GPT, ele vai lá, ele roda, busca a resposta e traz para vocês de volta. Elaborador jurídico Sebrasp. Sabe o que é isso aqui? É um GPT que eu preparei, que eu jogo as informações, eu já montei para ele como é o modelo de questão do Sebrasp, e ele cria questões exatamente no formato semelhante do Sebrasp, para eu preparar simulados para os meus alunos, enfim. Correção de processo penal, professor, manual, enfim. Assistente de tarefas, demandas e agendas, eu uso para tudo o chat GPT. Eu tenho aqui, ó, um assessor de tarefas e demandas, editor técnico de textos, elaborador de questões FGV, transformando verbetes. Isso aqui é fantástico. Sabe súmula? Súmula da STJ, súmula da STF? Pois é. Eu pego um julgado inteiro do informativo e transformo em súmula e faço um caderno de verbetes para os meus alunos, para facilitar o estudo, né? Para ele não ter que ler aquilo tudo, ele vai saber exatamente qual é o conteúdo essencial. E aqui eu tenho um GPT próprio para fazer isso. Eu jogo lá o julgado completo e ele transforma num verbete. Juro, isso funciona. DeltaBot é o meu principal de dia a dia, mas eu tenho aqui outros, como, por exemplo, para vocês terem uma ideia, guia de estudos para ciência de informação, para o mestrado, tá? Que eu estava me preparando para o mestrado, e ele me ajudava a organizar os meus textos. Orientador acadêmico, para me ajudar na formatação dos meus textos acadêmicos, mestrado. Assessoria de comunicação. Sério, professor? Sério, vou mostrar para vocês depois ele funcionando. A mesma coisa que eu coloco no DeltaBot, que é um delegado robô, eu coloco na Ascom, e eles escrevem de formas diferentes. Um escreve como se estivesse dando uma nota de imprensa, e o outro escreve com um texto próprio de técnico, né, de delegado. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, editar GPT, vocês vão ver uma coisa. Quando eu abrir aqui o meu DeltaBot, olha só o que ele já me sugere aqui, ó. Redija um despacho sobre investigação de roubo, cria um relatório preliminar de um caso de fraude, faça um parecer sobre evidências coletadas, elabora um documento formal sobre... Não, eu sempre peço tudo de uma forma específica. Mas, olha o que ele tem aqui dentro, para ele realmente entregar o que eu busco com ele. As minhas instruções que eu dei para ele lá quando eu preparei ele, de forma geral, são: haja como um delegado de polícia altamente experiente na elaboração de documentos formais, focado na precisão e clareza. Seu papel é redigir despachos e relatórios oficiais, atendendo aos padrões legais do Departamento de Polícia, sem interpretações criativas. Você precisa limitar o GPT. E o meu, ele está inventando muita coisa. Você disse para ele que ele não pode inventar? Que ele vai inventar, ele quer te entregar coisa. Lembra que eu falei que ele quer te agradar o tempo todo? Então, baseie suas respostas exclusivamente nos dados fornecidos, sem inserir ou inventar fatos novos. Isso é essencial. O meu do nada ele procura coisa, o ChatGPT é muito doido, ele está alucinando, ele pega coisa na internet. Você mandou ele não buscar? Siga a estrutura do despacho policial. Eu montei para ele qual é o despacho. Introdução formal, que identifica o tipo de documento, contexto, informações, listagem clara. Mantenha a objetividade e a precisão em cada detalhe. Indique a fonte de cada ponto, limitando-se aos dados do chat. Finalize com uma conclusão ou recomendação formal, sugerindo próximos passos restritos aos dados e práticas investigativas formais. Ao concluir, revise o conteúdo para garantir conformidade rigorosa, tal. O tom deve ser formal, preciso e adequado para documentos oficiais. E de onde ele vai tirar tudo isso, gente? Olha só aqui embaixo, quantos modelos eu subi para ele. Eu subi para ele os modelos de despacho que eu quero que ele use. Tá? Olha aí, Monique. Cara, sei lá, 10% sabe disso. Roberto aqui disse que usa GPT. Você já criou seu GPT? Escreve aqui, escreve no chat. Você já criou seu GPT com esses detalhes todos?
De entrar lá e botar dessa forma, esmiuçando o que ele vai ter que ter. E aí, agora, Monique, que a gente vai chegar nesse ponto. Criar o seu GPT, você precisa ter a versão paga, tá? Mas foi o que eu falei para vocês. Vocês que estão aqui, no final a gente vai ter, né? Eu vou ceder para vocês um atendimento individualizado e eu vou abrir para vocês a confecção de um GPT específico por mim, auxiliando vocês, a gente vai fazer junto, para a gente preparar algo mais específico para o seu escritório. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte. Preste atenção em um detalhe. Vocês perceberam aquele comando específico pra caramba que eu dei? Cara, ninguém tem aquilo na cabeça tão detalhado. Ninguém tem aquilo na cabeça tão detalhado. Como que eu consegui, então, chegar naquilo ali, tão detalhado? Aí é que tá. Aí eu vou mostrar pra vocês um GPT que é aberto, e aqui eu quero que vocês anotem, tá? Pra vocês buscarem depois. Esse GPT é um GPT aberto, não é meu, mas eu uso ele, que é esse aqui, ó, Prompt Maker. Prompt Maker. O que o Prompt Maker faz? Mágica. Mágica. O que ele faz mágica? Porque ele vai pegar uma coisa tosca lá, que você inventou, que você teve ideia, e vai preparar algo mirabolante para você. Tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar uma ideia qualquer, no próprio ChatGPT. Vamos lá, imagine que eu quero redigir uma ação. Alguém chuta aí para mim, diz para mim aí, uma ação sobre o quê? Dá uma ideia aí, gente, porque eu sou delegado de polícia. Vocês que são advogados me digam. Eu quero redigir uma ação, uma petição para uma ação sobre, sei lá o quê. Embargos de execução de contrato bancário. Pô, vamos lá, foi específica. Você está falando, é o mais caro ou intermediário? É o mais barato pago. É aquele de $20 mensais. Tá? $20 mensais. Tá, vamos lá. Embargos de execução de contrato bancário. Vamos lá. Tá? Ele vai te dar um início. Tá? Eu vou perguntar assim para ele. Olá, chat. Tudo bem? Tô sendo aqui bem humano daqueles que estão chegando, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Não vou chegar aqui com um monte de comando técnico. Olá, chat, tudo bem? Eu vou falar assim para ele. Quero redigir uma petição jurídica. Você pode me ajudar com isso? Antes de começar, me conta rapidinho. Aí, ó, ele já começou a fazer perguntas para mim. Aí, você vai botar assim para ele. Tipo de petição. A petição é de embargos à execução de contrato bancário. Ponto. Qual é o caso concreto ou situação fática que precisamos tratar? Vamos lá. Alienação fiduciária. Eu estou inventando tudo, tá? O caso é de alienação fiduciária de um veículo cujo contrato não foi honrado. Me apresente um modelo seu e me diga como eu poderia, olha o que eu estou fazendo, me diga como eu poderia determinar a você para redigir a petição. Olha aí, pronto. Olha só isso aqui, gente. Olha só, é isso que eu vou mostrar para vocês. Ele me deu um modelinho básico que eu pedi para ele. Ele me disse que os embargos de execução em contrato bancário com alienação fiduciária envolvem uma estrutura técnica bem definida, dá para montar algo robusto. Só que, olha só o prompt que ele me sugeriu. Chat, redige uma petição de embargo de execução, contrato tal. Olha o que eu vou fazer agora e eu falei para vocês que vai virar uma mágica, não é? Então, é isso aqui, ó. Ó, eu copiei esse que seria o meu prompt inicial, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Prompt Maker. Esse é o grande detalhe, essa é a virada de chave inicial. A primeira das viradas de chave, né, que eu quero ensinar para vocês. A gente ainda pode ter outros webinários, cara. Esse aqui é o primeiro de muitos, mas vamos lá. Eu vou chegar no Prompt Maker e vou fazer o seguinte. Otimize absurdamente. Ele gosta disso, tá? O ChatGPT gosta desses... que você use essas expressões assim de grandeza e tal. Otimize absurdamente o prompt a seguir
para que o resultado seja o mais próximo possível da perfeição. Olha, eu tô dando uma floreada aqui para ele. Otimize absurdamente o prompt a seguir. E o promptzinho safado que ele deu lá, ó. Olha só, vocês lembram, né? Eu falei para ele assim, chat, redija uma petição de embargo de execução, contrato número tal, valor tal, blá, blá, blá. Aí eu vou mandar ele fazer um prompt para mim. Essa é a questão. Essa é a questão. Gente, eu estou fazendo tudo ao vivo aqui, tá? Ih, deu merda, ficou horrível. Faz parte. Esse é um dos pontos também que a gente vai conversar sobre inteligência artificial, tá? Inteligência artificial não funciona de primeira, na maioria das vezes, tá? Olha a diferença do prompt. Aquele lá que é chat, redija uma petição de embargos de execução, com esses dados aqui, virou. Atue como um advogado sênior, especialista em direito bancário e processual civil, com ampla experiência em embargos de execução, revisão de contratos, alienação fiduciária, produziu uma petição de embargos, aí briefing, contrato tal. Aí o que ele quer? Escopo, identidade e foro, redija para a Justiça Estadual, vara civil, adequando a qualificação completa do autor, pedidos, tal. Cuidado, não invente emendas e citações. Isso aqui é fantástico. Estrutura e ordem, materiais a utilizar, obrigatório, parâmetro, jurisprudência. Cara, a gente ainda não fez nada. A gente só fez o prompt até agora. E, detalhe, isso que eu estou fazendo para vocês aqui, vocês conseguem na versão gratuita, tá, gente? Vocês conseguem na versão gratuita. É isso que eu estava mostrando para vocês. Vocês não criaram nenhum prompt ainda. O que eu ia mostrar para vocês justamente é, quando eu crio os meus GPTs, eu crio eles usando o Prompt Maker para eu criar ele lá da forma perfeita. Então, olha só, copiei, tá? Copiei isso aqui. Vou sair do Prompt Maker. Vou para um chat GPT geral. Existem outros aí. Vou para uma conversa do chat GPT. Existem outros por aí, né? Que são GPTs próprios para advogado. Mas eu vou usar o chat GPT geral aqui para ver se o prompt ficou bom mesmo. Vamos lá. E aí, vamos fazer um teste? Eu vou pedir para o chat GPT e vou pedir para o Gemini. Tá? Vou abrir aqui o Gemini e vou usar exatamente o mesmo prompt para o Gemini. E vamos ver qual que vai agradar mais, né, ao nosso paladar. Ó, o chat GPT já fez, tá? Processo executivo, número tal, embargante, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, já botou tudo aqui. Isso aqui, se você tivesse informado a ele, e normalmente, o que eu faço? Você sobe os dados da pessoa. Você não precisa ficar dizendo, respondendo para ele. Você vem aqui, no maisinho, adicionar arquivos, e você vai subir lá o contrato, a procuração, vai subir. Então ele vai ter tudo isso aqui, tá? Então você vai fazer a petição com base naquilo que ele já tem, ele já está lá no banco de dados dele. Ó, com fundamento 914, me corrijam, tá? Eu não sou especialista nisso, não. Fundamento 914 a 920 do CPC, propor embargos de execução em face do banco X, SA, a gente disse para ele que era esse banco, né? Qualificação das partes, embargante, embargado. Síntese fática em as partes celebraram um contrato tal, que eu disse, cujo objeto foi o financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, o valor financiado foi de 58 mil, a ser quitado em 48 parcelas pelo sistema da amortização. Price, aí vem aqui, ó, confirmar. Eu pedi para ele colocar qual seria o sistema e você vai confirmar com base no contrato. Coincidência de juros remuneratórios pactuados em, qual é a taxa nominal, ao mês ou ano. Você vai ter que dizer. O veículo tal, inserir. Lembrando, eu não dei nenhuma informação, muita informação concreta por ele, por isso que ele está botando tudo aqui para eu preencher depois. Foi dada em alienação fiduciária mantendo essa posse direta com embargante, propriedade, tal. Enfim. Competência, cabimento, legitimidade e tempestividade. Cabe embargos de execução para impugnar a pretensão executiva no sistema 914, sendo a parte legítima executado. Presente oposição é tempestiva, protocolado no prazo legal, contato, tal. Pedido de efeito suspensivo, 919, parágrafo 1º. Probabilidade do direito, indício de juros remuneratórios superiores à taxa média do Bacen. Lembrem, eu não inventei tese, eu não pedi tese para ele. Ele trouxe isso para mim. E lembrem, o prompt foi criado pelo próprio ChatGPT. Dispensão dos atos executivos até o julgamento final desses embargos. Mérito, fundamentação material, incidência do CDC, inversão do ônus da prova, instituição financeira submete CDC, blá. Aí inserir jurisprudência. Lembrando, se você tiver jurisprudência, algo do tipo que você quer trazer, você vai botar aqui. Capitalização de juros. Cara, tutela provisória, provas e contabilidade. Olha a diferença daquele modelinho que ele trouxe para mim lá atrás, inicialmente, e esse que ele fez aqui agora, depois que eu coloquei um prompt completo para ele. Agora vamos ver o Gemini, como é que ele ficou? Olha aí, embargo de execução com pedido de efeito suspensivo, banco, cara, olha a organização dele. Da aplicabilidade do CDC. Eu gostei mais da estrutura do Suma 297.
abusividade de juros, da estrutura do Gemini, eu gostei mais. Cobrança, viola CDC nos artigos de tais e tais, capitalização de juros, vedação, os pedidos. Checklist de anexos. O que você precisa, tá? Confere aí se você juntou isso tudo. Se não juntou, você vai precisar disso aqui. E o melhor de tudo, resumo executivo para o cliente. Ó, cliente, o que a gente fez? A gente entrou com uma defesa oficial chamada embargos de execução, explicando para ele de uma forma leiga, tá? Nosso principal objetivo é reduzir drasticamente o valor da dívida, tal. Lista de perguntas para o cliente, coisa que eu preciso perguntar para ele para poder fazer a minha petição de uma forma mais completa. Perceberam? Só fiz aqui, tá? Só fiz para vocês aqui uma demonstração de como utilizar o Prompt Maker. Até agora o que a gente fez foi utilizar o Prompt Maker, tá? Foi isso. Pegaram? Pescaram? Que usar o Prompt Maker vai ajudar muito vocês? E aqui eu estou trazendo para vocês um primeiro ponto, que é ChatGPT. A gente vai trabalhar Gemini e Notebook LM, que para mim é um dos mais interessantes para análise de dados em volume, em muito volume, tá? É muito bom mesmo. Você coloca todos os dados lá dentro e ele começa a otimizar para vocês. Tem alguém vivo ainda aí? Roberta ficou em êxtase, sucesso. Tamires, gostou? Foi bom, Tamires? Foi melhor do que você esperava no resultado dos embargos de execução? Eu não, enfim. Lembrando que a gente não deu quase informação nenhuma para ele. A gente precisa subsidiar a inteligência artificial, tá? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, onde a gente estava aqui? A gente estava conversando justamente sobre saber pedir para a inteligência artificial. Eu falei para vocês, peça para a própria inteligência artificial melhorar o comando para você. Esse é o pulo do gato. É o que transforma uma frase rasa em uma tarefa rica, detalhada e eficiente. Tá? Perguntar, construir, refinar e executar. Então, quais são os pilares práticos para a utilização da inteligência artificial? Descobrir a sua necessidade, o prompt, que é como perguntar, e criar GPTs personalizados. Tá? Criar GPTs personalizados. Isso é o que vocês também vão ver de diferença na vida de vocês. Tá? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês uma questão aqui envolvendo utilização de GPTs específicos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês de novo o meu GPT. Tá compartilhando? Tá. E aí eu quero mostrar para vocês o que é usar um chat, um bot seu feito para você. Vocês viram lá, né, quando eu criei o Delta Bot, o que eu esperava dele, né? O que eu ia pedir para ele. Ele vai criar coisas para mim e tal. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou buscar aqui um boletim qualquer. E aí eu peço para vocês, por favor, não printem, não compartilhem, não façam nada, porque eu vou utilizar aqui um boletim real, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui disponível. Cara, eu tenho um aqui. Não, tá, esse aqui não tá. Deixa eu pegar um aqui que seja. Tá, vou pegar uma coisa qualquer aqui minha, só pra gente simular, né? Então não vamos precisar fazer nada muito específico, não. Eu vou, com base, eu vou fazer o seguinte. Olha como é que a inteligência artificial ajuda a gente em tudo, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou pedir para ele criar um caso hipotético e vou usar esse caso hipotético. Tá? Então, para a gente não deixar ele doidão, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o Gemini para uma coisa, tá? E isso é uma coisa que eu falo para vocês, tá? Quando me perguntam, qual é o melhor, Gemini ou ChatGPT? Eu não uso exclusivamente um, eu uso vários para várias coisas. ChatGPT para mim é o que redige melhor. O Gemini para mim é o que pesquisa melhor. E o que analisa dados melhor para mim é o Notebook LM. Então eu trabalho muito com esses três. E esses três já fecham perfeitamente, você não precisa ter 20 não. Tá? Então preste atenção num detalhe aqui. Eu vou pedir para o Gemini o seguinte. Elabore um caso hipotético de roubo de carro, inventando por sua conta o veículo, nome dos envolvidos, forma de atuação e todos os demais dados. Vamos ver se ele vai fazer.
tem a questão ética, tá? Às vezes ele fala assim, não posso fazer isso não, o que você tá querendo com isso? O ChatGPT fazia muito isso, tá diminuindo, porque como agora tem um monte que faz tudo, ele também não vai ficar para trás, né? Aí o que você faz para burlar isso? Fala assim, é para fins acadêmicos, tá? Ele criou para mim, vamos lá, um caso hipotético de roubo de veículo automotor com emprego de arma de fogo, dado da ocorrência, ou das magnólias. Ó, tudo inventado, tá, gente? As pessoas aqui não existem, não. Nível de Highline, ó, foi bem... Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Prestem atenção, eu copiei o caso concreto, né? Muito bem. Vou lá no DeltaBot e vou colocar o caso concreto para ele e vou colocar o seguinte para ele, ó. Um prompt simples, tá? Analise o caso a seguir e sugira, olha o que eu estou pedindo, sugira diligências e ações a serem tomadas. Por que ele vai poder fazer isso? Porque eu ensinei ele. Lembra que eu ensinei o meu? Eu dei tudo para ele, dei os modelos. Então aqui ele vai conseguir. Ele vai fazer de forma general? Não, ele vai fazer do jeito que eu gosto. Por quê? Porque ele está treinado por mim. Vamos ver. Pedir para ele, né? Olha o modelo, divisão de repressão. Ele sabe exatamente, cara, quais são as divisões daqui, porque eu mandei, organizei delegacia de furto e roubo de veículo. Olha o que ele já fez para mim. Despacho, boletim unificado, natureza, vítima, relatório. Chegou ao conhecimento desta autoridade policial por meio de relato formalizado pela vítima, Ricardo, tal, que na data e hora acima descritas foi vítima de roubo de veículo, tal. Conforme a narrativa, o veículo subtraído foi o Volkswagen Nivus Highline, cor tal. Durante a ação, o autor principal armado com pistola. Olha os detalhes. Análise. Diante dos elementos apresentados, restam indícios. Isso aqui é uma portaria de instauração. Diligência determinada. Determina, ó, investigador de polícia, realize diligências imediatas para levantamento de câmeras de segurança. Verifique possíveis registros de trânsito capturados por sistema OCR e câmeras. Proceda ao oitiva das testemunhas locais. Solicite junto a operadores de telefonia, tal. Verifique isso. Ao escrivão, reduza termo, faça isso. Ele separa tudo. Conclusão, pelas circunstâncias. Detalhe, eu não falei nada para ele aqui agora que eu sou Eduardo Santos Arcos, né? O que ele fez aqui, ó? Hoje, dia 14 de outubro, Eduardo Santos Arcos, delegado de polícia. Aqui, qual é a minha divisão? E-mail, telefone. Cara. O que vocês acharam disso? Agiliza ou não agiliza a minha vida de uma forma absurdamente assertiva, né? O que é melhor, assertiva. Não é sair chutando e fazendo qualquer coisa. Tá? Então, presta atenção. Olha só. Olha o que eu vou pedir para ele aqui agora. Eu vou colocar, como eu não sou uma pessoa muito criativa. Não, vou usar isso aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Identificamos como suspeito o senhor Mário Bittencourt de Andrade, residente a Avenida Adalberto Simonader, número 567, Vitória. A suspeita confirmada por testemunha de que existe uma arma na casa do suspeito. Com base nessas informações, redija uma representação por medida de busca e apreensão na casa do suspeito. Vamos ver, mais uma vez, estou fazendo isso aqui tudo ao vivo com vocês. Pode ser que fique uma porcaria, pode ser. Mas vamos ver se vai funcionar. Olha aí. Alguém surpreso aí? Representação por mandado de busca e apreensão domiciliar. Inquérito, não botei número ainda, mas é roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º A, vítima tal, investigado, Mário Bittencourt de Andrade, endereço tal, relatório, trata-se de inquérito policial, blá, 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 fundamentação. O presente pedido visa autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão, para localizar e apreender arma de fogo, vestimento, documentos, chaves. O pedido fundamenta... Eu não coloquei fundamento, lembra? 240, parágrafo 1ª, linha A, B, C e D do Código de Processo Penal, que autoriza a busca domiciliar quando houver fundada suspeita de que determinado se encontra objeto, tal. Há fundadas razões para crer que a diligência pode resultar na apreensão de prova material relevante. Requerimento, diante do exposto, representa com fundamento dos artigos tal, avenida tal, residência de tal, a fim de apreender a arma de fogo, vestimentos, objetos, tal. Requer-se ainda que o cumprimento da medida se dê com observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade, aparelho, tal. Enfim, seja autorizado o acesso a compartimentos fechados, móveis e aparelhos telefônicos. Já pede o acesso aos aparelhos telefônicos, porque eu ensinei ele isso. Tá? Perceberam? Perceberam o seguinte? Nada aqui eu falei agora. Foi preparado antes. Foi preparado de uma forma muito esmiuçada. Muito esmiuçada. Tá? Então a questão toda é: sejam específicos no que vocês pedem.
Como você fez o treinamento para que ele fundamente nos artigos exatos e não divague inventando dispositivos, súmulas e julgados? É o prompt direcionado ou subiu as legislações aplicáveis? Os dois, Monique. Você tem que ter o prompt direcionado e quando você cria a base de dados dele, a base de conhecimento dele, você coloca, por exemplo, o Código de Processo Penal. Eu não expliquei muita coisa para ele, não. Eu entro lá no Planalto, boto lá Código de Processo Penal, imprimi, salvo em PDF e subo o PDF do CPP. E nos meus modelos, os modelos fazem menção aos artigos. Então, ele vai nos artigos, ele sabe qual é o texto do artigo, transcreve, organiza tudo. Percebeu? A questão, então, gente, é saber pedir para ele, direcionar o máximo possível e dar para ele subsídios para que isso funcione de uma forma mais concreta. Mais concreta. E aí, agora a gente vai para mim, que é a minha grande descoberta recente, tá? Que é o Notebook LM. Tá? O Notebook LM, para mim, já conhecia, Monique, o Notebook LM? Tamir está por aí ainda? Acho que a galera deixou aberta aí, foi dar uma descansada. Aí, ó, Tamir está aí. Já ouviram falar? Então, ele não é ótimo só para estudar, Monique. Ele foi inventado para estudar, mas para gente que trabalha com muito documento, ele ajuda absurdamente. Absurdamente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou mostrar um para vocês aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu subi esse monte de documento nele. Lembrando que isso aqui eu já peguei documentos e transformei em um só, tá? E aí, agora eu subi aqui. E o que tem mais interessante nele? Ele já traz para você possíveis perguntas. Mas o mais interessante para mim é como você pode trabalhar ele depois para, por exemplo, organizar ideias. Imagine que você tem um processo com 2.000 páginas. Hoje em dia está tudo no PJE, gente. É só baixar o PDF e subir aqui. Aí eu venho e pergunto para ele, ó, qual é a progressão cronológica do processo administrativo disciplinar? Tá aqui, ó, subi tudo aqui bagunçado. Ele vai organizar isso para mim. Aí, ó, fase inicial, dia 1º de outubro, chega ao conhecimento tal. 1º de outubro aconteceu isso. Dia 2 de outubro aconteceu isso. 27 aconteceu isso. E assim vai. Em março, abril e maio aconteceu isso, isso e isso. Cara, ele trouxe tudo aqui pra gente do que aconteceu, né, do que foi feito. Aí uma outra pergunta, quais seriam as evidências que fundamentam o processo administrativo? Ele mesmo já está sugerindo para mim essas perguntas, tá? Olha aqui. Ele traz para mim a transgressão. Ó, o servidor está sendo processado pelo artigo 192 da LT, inciso tal, que diz que é isso, ó, deixar de tratar isso, tal, tal, tal. Evidências fáticas e fundamentação. Ele identificou para mim. A fundamentação para as transgressões reside nos fatos apurados na investigação tal, originado em tal. O fato principal é comprovado por tal. As autoridades que foram ouvidas são tal e tal. Identificação do que tal, tal, tal. Detalhamento da relação entre fato e norma. Cara, eu não pedi nada disso para ele. Ele vai além. Ele vai e consegue especificar para mim quais são as questões. Mas o que eu acho de mais interessante nele é justamente isso aqui, ó. Você vem aqui nos relatórios e ele vai sugerir para a gente relatórios, por exemplo, de auditoria. Um relatório detalhado sobre o fluxo de um processo. Roberta, que saiu já, ela mais cedo falou que gosta de fazer auditoria. Então, a auditoria ela vai fazer exatamente aqui. Tá? Análise de caso, resumo do processo. Tá? Então, eu vou para a audiência. Vou mandar um advogado meu para a audiência. Eu não vou para a audiência. Quem vai é o advogado. O advogado vai chegar lá perdido? Não, não vai não. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Cuidado que ele gera sempre automaticamente em inglês. Você vai botar em português. Você vai pedir para ele, elabore um resumo simplificado que explique passo a passo como o processo administrativo se desenvolveu, use uma linguagem clara e acessível para um advogado recém-formado, coitado, que não teve acesso ao processo, mas irá representar o escritório na audiência. Então, quero que ele explique para uma pessoa que não teve contato, né? Beleza. Ele vai gerar o relatório aqui para a gente, né? A gente não precisa perder tempo aqui agora. Quando ele gerar, eu volto aqui e falo para vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas que foram trazidas. A ferramenta de resumo por áudio dele é impressionante. É ótimo. Não tem engasgo, não tem voz robótica. Não, é fantástico. Você já viu, Monique, ele fazendo podcast? Ele simula conversa real com pausas, adendo e tudo mais. Ele simula podcast. Hoje em dia... Eu tô pensando, inclusive, em criar no Spotify um podcast meu com os meus materiais. Eu não preciso ficar gravando, não. Eu simplesmente subo os meus textos
e ele fica conversando com outra pessoa sobre o conteúdo do meu texto. É absurdamente fantástico isso. Vocês não têm ideia do que ele é capaz. Mas aqui a gente está trabalhando especificamente para casos, por exemplo, envolvendo, né, o nosso escritório, os nossos processos. Então esse é o foco aqui hoje. Tá? Então, muito bem. O que eu quero que vocês tenham em mente antes da gente depois voltar lá para ver como é que ficou a resposta do notebook? Porque o notebook LM, como ele faz análise, ele é um pouco mais demorado, tá? Mas ele é muito, muito, muito eficiente. Muito eficiente. Um ponto do Gemini, que também é interessante, que vale a pena vocês pesquisarem, depois quem quiser me tirar dúvida comigo pode ser, é a parte de pesquisa dele, quando você vai lá em Deep Research. Tá? Quando você pede Deep Research pro Gemini, ele faz pesquisas absurdas para você. Tá? Então, é isso. Lembrando o seguinte, tudo que fazemos com a inteligência artificial precisa respeitar 3 pilares essenciais. Ética profissional e sigilo, tá? Nunca enviar dados sensíveis para ferramentas abertas. Eu trabalhei aqui com o Notebook LM fechado, eu trabalhei aqui com o Gemini fechado, o ChatGPT fechado. Ferramentas abertas que você não conhece, não sabe quais são as regras de utilização dela, não jogue dados submetidos à LGPD para ela. Faz o seguinte, joga os dados brutos e depois você coloca lá o nome e CPF da pessoa. É o suficiente, né? Para você trabalhar depois, se você não tiver o fechado. LGPD e privacidade, controle e anonimização dos dados. Tá? É essencial você trabalhar com controle e anonimização de dados. Revisão humana é obrigatória. Essa é a questão. Muita gente quer sair já com uma petição pronta. Não vai sair com petição pronta. Vai sair com a petição semi-acabada. E cabe a você depois ir lá e dar uma aperfeiçoada e verificar se não ficou nenhum ponto ali faltando. Ô, Lila, eu vou mostrar para você aqui agora, tá? O podcast. Eu vou fazer aqui exatamente o podcast. Mas antes disso, eu quero mostrar o resultado do que a gente acabou de demonstrar aqui, né? Que eu pedi para fazer um resumo didático do processo administrativo para aquele advogado que vai fazer a audiência e não conheceu nada. Lembra? Olha o que ele fez aqui para mim. Ele fez simplesmente o seguinte: visão geral do caso. Esse documento sintetiza um processo administrativo instaurado em desfavor de tal, a acusação central é tal, principais envolvidos no processo. Aí vem o nome de cada um, função relevante do processo, papel do processo. Etapas do processo, linha do tempo, apuração preliminar, aconteceu de tal a tal, o que foi descoberto lá, isso, isso e isso, quais são as transgressões, são essas, situação atual e próximos passos, aconteceu isso, isso e isso, pontos cruciais para a audiência, foco da acusação, provas de testemunhas, status processual. Cara, absurdo. É ou não é um absurdo? É fantástico. É fantástico. Você simplesmente, eu joguei aqui, juro para vocês, tem umas 1000 páginas. Em 1000 páginas, ele preparou aqui um resumo didático para o advogado que vai fazer a audiência. Tá? E agora eu vou matar a curiosidade aqui de Lila sobre podcast, tá? Vamos fazer um podcast sobre noções de contabilidade. Eu estava preparando questões da IBAD aqui para o pessoal, que vai fazer oficial de polícia, oficial investigador de polícia, e aí cai contabilidade, né? Então eu coloquei aqui o material de contabilidade, estava gerando aqui os testes por aqui, tá? Mas o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele fazer áudio. E aí ele cria para mim aqui, ó, o tipo de áudio. Como é que vai ser? Um debate inteligente entre 2 apresentadores que trazem diferentes perspectivas sobre a fonte? Pode ser, né? Vamos lá, vamos botar aqui em português. Vou botar aqui debate. Quais aspectos os apresentadores devem se concentrar nesse episódio? A apresentação deve ser em estilo podcast e focar nas espécies de demonstrações de resultado, bem como suas características. Vamos ver o que vai acontecer daqui, tá? E pode ser que demore um pouquinho mais, né? Porque a gente vai trabalhar aqui com áudio. Então, enquanto isso, eu quero saber de vocês, tá? Perguntas, dúvidas, apontamentos sobre o que a gente viu até agora. Vocês acham que valeu a pena ter ficado aqui essas 1h aí? 18 até agora? 1h18 até agora. Vocês acham que conseguiram pescar alguma coisinha que valeu a pena para vocês aqui dentro hoje? Qualquer pequena coisa? Já vai sair amanhã com diferença na hora de trabalhar com inteligência artificial? Vocês acham que isso vai fazer alguma diferença na sua vida trabalhando? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu preciso saber justamente isso, se isso faz sentido na vida de vocês. E se não faz, não continuo, não faço mais. Nunca mais apareço aqui. Dúvidas? Querem tirar alguma dúvida específica? Fala de novo os nomes dos GPTs mais usados para advogado. Na verdade, Lila, GPTs mais usados para advogado, eu não recomendo. O que eu recomendo, e aí depois eu vou mandar lá no grupo, tá? O grupo que a gente tem de WhatsApp. Isso, exatamente, Monique. Isso aí já valeu tudo. Lá no grupo que a gente tem de WhatsApp, eu vou mandar para vocês
um material resumindo mais ou menos o que a gente fez aqui no webinar, e uma das coisas, inclusive, que vai ser feito é um resumo via inteligência artificial, tá? Por isso que eu tô gravando. Sempre depois que eu termino de gravar, olha só isso, tá? Eu terminei de gravar essa aula para vocês. Eu vou subir esse vídeo na inteligência artificial e ele vai gerar para mim um resumo da aula. Tudo que eu trabalhei com vocês, os tópicos, os pontos, organizar tudo bonitinho, e vocês vão ver o resultado. Eu vou evitar mexer nele. Eu vou tentar colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp, exatamente do jeito que a inteligência artificial vai produzir para mim. E assim que ela produzir, eu vou colocar para vocês lá no grupo, tá? Tá demorando um pouco aqui, porque o material é muito longo. O que a gente pode fazer, talvez, para matar a curiosidade de vocês, tá? Eu colocar depois o vídeo. Quando ficar pronto, eu gravo o vídeo e coloco lá no grupo também para vocês, tá? Mas antes disso, vamos lá que eu quero passar algumas informações para vocês e de repente dá tempo de continuar aqui com o GPT, o LM pronto, tá? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. A gente está trabalhando aqui com casos reais, né? A gente viu aqui que nada se resolve de forma mágica. A gente depende aqui de pilares que trabalham ética, profissional, sigilo, LGPD, privacidade, tudo isso tem que ser trabalhado. A nossa ideia aqui é mostrar, provar para vocês a aplicabilidade e criar um senso de que realmente isso vai poder ajudar você no seu dia a dia. Tá? Então, quando eu falei para vocês lá no começo, né? Lembra que eu estava lá na inteligência da Polícia Civil e eu cheguei lá e tal? Então, o programa que a gente criou para recuperar celulares roubados foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas por quê? Porque a gente não usou aquela ferramenta cara que o Piauí usou. A gente usou ferramentas de inteligência artificial abertas. Tá? Usando o método de análise de dados, a gente conseguiu multiplicar resultados sem aumentar a equipe, sem ampliar o orçamento. E é isso que vocês podem fazer dentro do escritório de vocês. Se vocês pegam, por exemplo, um caso que vocês demorariam... Isso é comum. Eu pego um inquérito gigante, né, que já está cheio de volumes, eu fico uma semana analisando aquele inquérito. Você pega um processo que você não viu, você fica uma semana analisando o processo. Imagina em minutos você ter, pelo menos, você não precisa confiar completamente nele. Se você quiser, ele pode ser seu estagiário. Qual é o papel que ele vai fazer? Ele vai analisar todo o processo para você e vai dizer em cada página, lá do PJE, qual documento, qual página, está cada argumento. Faz uma tabela para você. Você pede para ele fazer uma tabela. E aí você vai lá buscando só o que você precisa e confirmando. E aí depois você pede para ele fazer o que tem que ser feito para você. E o melhor de tudo, você consegue, aplicando isso dentro do seu escritório, organizar a sua rotina, padronizar a sua rotina e automatizar com inteligência. Vocês viram lá os meus despachos? São padronizados. Não vai ter um melhor, um pior, um que é muito bom. Ele vai ter checklist. Lembra do checklist? Ele precisa analisar isso, analisar isso, analisar isso. Se ele não analisar todos os pontos, ele não entrega. Então, é justamente sobre isso. Não é sobre só ganhar tempo. É sobre você ter um trabalho automatizado, padronizado e eficiente. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente precisava aqui conversar hoje. Hoje você entendeu o que é possível fazer com inteligência artificial quando existe método e clareza. Esse webinário aqui teve justamente a ideia, a intenção de mostrar isso para vocês. Vocês tiveram aqui a chance de participar de um lançamento, tá? Da mentoria ProJur 5.0. A mentoria ProJur 5.0 é um programa onde eu aplico isso junto com você dentro do seu escritório. A gente vai ter atendimentos individualizados, acompanhamento, eu vou conhecer a rotina do seu escritório, 100% personalizado, com criação de GPTs sob medida, não vai ser um GPT, a gente vai criar GPTs sob medida, fluxo de trabalho, padronização de peças. Qual é o resultado esperado? Pelo menos 10 horas livres por semana, redução de retrabalho, aumento real de lucro, aumento real de produtividade e, obviamente, com a produtividade e faturamento do seu escritório. As vagas para a mentoria, elas são vagas limitadas, os primeiros inscritos participam do Founders Batch, com condição especial, tá? Quem quiser saber mais sobre a mentoria, eu vou enviar o link do formulário, porque você precisa fazer uma aplicação lá no grupo do WhatsApp. Continua no grupo do WhatsApp que eu vou mandar todas as informações por lá, ok? De toda forma, quem aqui... Ah, professor, eu não quero fazer a mentoria. A mentoria funciona como? É um acompanhamento meu com você. Esse webinário que eu fiz aqui, eu vou te treinar muito mais para você saber o que você está fazendo. Mas além de você saber o que você está fazendo, eu vou fazer com você, criar com você, buscar os GPTs, analisar o que você está fazendo, se está correto, o que está errado. A gente vai ter acompanhamento, tá? E fora isso, vocês que estão aqui presentes hoje vão preencher lá nosso formulário e a gente vai agendar um atendimento individual para cada um de vocês, para a gente criar um GPT para vocês de brinde, beleza? Tá bom? De toda forma,